Meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo a essa quinta aula do módulo de teologia do nosso curso dedicado à história e à teologia do Ministério Diaconal. Essa é a nossa última aula do módulo de teologia. Eu quero convidar você hoje a se debruçar comigo nas novas fronteiras de missão para o diácono. Vivemos um mundo marcado pelo indiferentismo, pelo materialismo, pelo consumismo, pelo isolamento social. As pessoas estão cada vez mais se encastelando. E as novas tecnologias, a internet, com todas as coisas boas que trouxeram, e tem realmente coisas muito boas, mas uma característica desse nosso tempo é justamente o encastelamento. As pessoas estão se enclausurando nos seus espaços domésticos, nos seus espaços de lazer e de entretenimento, nos seus condomínios fechados. E o diácono é chamado, como aquele que circula por esses espaços, a ser sinal ali do Evangelho de Jesus. Sua característica de mediador de diversos posicionamentos sociais é que o torna especial no processo de evangelização hoje. O diácono, ele é um ministério de relacionamentos, é um ministério de produção de pontes, de construção de pontes. O diaconado é hoje um dispositivo pastoral de mediação. O diácono, por estar nos lugares onde dificilmente um presbítero poderia estar, onde dificilmente um episcopo poderia estar, é ele, a igreja no mundo, dialogando as urgências do mundo com a boa nova de Jesus Cristo. O diácono vai recompor o horizonte do encontro que a modernidade e a pós-modernidade desconstruíram. Eu diria para você, meu amigo, usando uma linguagem paulina, que o diácono e a sua missão se desenvolve nos novos areópagos, nos areópagos modernos, nas novas fronteiras de missão. Convido você, então, a pegar o seu livro, Ministério Diaconal, História e Teologia, e abrir no capítulo 6 da segunda parte, intitulado O Diaconado e as Novas Fronteiras de Missão. E eu gostaria de, como pontapé inicial, trazer para o nosso diálogo a fala de São João Paulo II, que desenvolveu a fala de João Paulo II na catequese do dia 6 de outubro de 1993. Ele disse o seguinte: a decisão do reestabelecimento do diaconado permanente, era e é a maior e mais direta presença dos ministros da Igreja nos vários ambientes de família, de trabalho, de escola, para além da presença nas estruturas pastorais constituídas. Evidente que o diácono desenvolve uma série de trabalhos de natureza litúrgica, sacramental, e que são importantes e merecem destaque e reconhecimento naquilo que lhe é próprio. Os diáconos estão nas paróquias, nas comunidades, desenvolvem N trabalhos no campo da diaconia caritatis e fazem isso com muito louvor e com muito empenho. Os párocos, eles se valem da presença dos diáconos no exercício do sacramento do batismo, também assistem e abençoam os matrimônios. São muitos trabalhos que os diáconos desenvolvem. Vale destacar, inclusive, a presença de diáconos nos tribunais eclesiásticos, como juízes, a presença de diáconos como chanceleres nas cúrias metropolitanas, diáconos que são encarregados
pelo patrimônio eclesiástico, administradores paroquiais, diáconos que assumem capelanias, capelanias militares, capelanias hospitalares, diáconos que fazem plantões nos cemitérios para realizar as exéquias. Os diáconos estão em múltiplos espaços, desenvolvendo excelentes trabalhos. Mas eu gostaria de, no dia de hoje, chamar a sua atenção para um campo de atuação muito específico para o diácono, para a sua vida pastoral, e que a CNBB, já no documento 96, as diretrizes para o diaconado permanente da Igreja do Brasil, eu tenho certeza que você conhece esse documento, no número 5, intitulado Vida Pastoral, a CNBB vai falar das diaconias. Diz assim, presta atenção. Nos últimos anos, algumas dioceses foram criando diaconias, experiências pastorais novas que propiciam aos diáconos assumirem espaços novos de evangelização. As diaconias retomam uma prática da igreja primitiva, adaptada aos novos tempos. Esses novos tempos que a CNBB relata são tempos de urgências para a igreja, urgência de diálogo, urgência de presença, urgência de envolvimento com as questões que afligem o homem moderno. Então a igreja precisa sim dialogar com o mundo, não para se deixar seduzir pelo mundo, mas para seduzi-lo à mesa de Cristo. Nós não estamos no mundo sendo do mundo, nós estamos no mundo, mas apontando para a mesa de Jesus, anunciando a boa nova de Cristo. E é por isso que o diácono, ele é sim uma presença importante hoje na nova evangelização, nos novos espaços nas novas fronteiras de evangelização, porque as pessoas estão cada vez mais enclausuradas nos seus condomínios fechados, e o condomínio com seus muros, ele não é uma comunidade. As pessoas estão juntas, mas não estão próximas. As pessoas estão dividindo o mesmo lugar, mas não formam comunidade. Lá o diácono é chamado a formar comunidade, pequenas comunidades que oram, desempenham missões de evangelização, de caridade. O homem moderno tem vivido uma relação com o outro, consigo mesmo, com o mundo, cada vez mais dessacralizada. O espaço do trabalho, por exemplo, o mundo do trabalho, o mundo não é um lugar mais a ser contemplado como expressão da obra divina. O mundo é um lugar a ser explorado. E é no seu espaço de trabalho que o diácono é chamado a reverter essa visão sobre a realidade. Vale lembrar que o diácono ele é um ministro ordenado que mais está em contato com o mundo secular, com a realidade das pessoas, que está inserido no mundo do trabalho. E é por isso que ele é, hoje sim, apóstolo das novas fronteiras de missão. E exerce ali uma função profética. Retomando o documento da CNBB, as diretrizes para o diaconado, vale a pena a gente se deter nas categorias das diaconias, né? E aqui a CNBB fala de 3 categorias: a diaconia territorial, a diaconia setorial e a diaconia ambiental. Na diaconia territorial, nós vemos o seguinte: delimita-se um território para atendimento e instalação da diaconia. Em geral, essas diaconias abrangem limites territoriais de paróquias. Uma diaconia atende diversas paróquias, né? Em centros urbanos ou periferias. A diaconia poderá ter personalidade jurídica própria. Olha só, sede e padroeiro.
Essas diaconias têm a missão de organizar o conjunto da prática pastoral e social da igreja em determinada região. E aí eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, para uma experiência que já aplica essa orientação da CNBB, que está na Arquidiocese de Porto Alegre. Foi uma iniciativa de Dom Dadeus Grings, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse documento produzido naquela arquidiocese, denominado Diaconias, uma resposta aos novos desafios da igreja. E ele vai explicar um pouco melhor essa questão da diaconia territorial. Nesse documento, ele diz o seguinte: a diaconia não se resume a uma pastoral, não se restringe a um organismo, não se limita a um processo de organização. Ela é mais do que isso. Entende? Nós não estamos falando da diaconia da caridade, não estamos falando da diaconia da liturgia, não estamos falando da diaconia da palavra. Esse tripé que dá a dimensão espiritual e missionária do diácono ganha um novo local de realização, que não está restrito à paróquia, mas ganha um lugar de autonomia, que é a diaconia. Veja, continuando o documento Diaconias da Diocese de Porto Alegre, diz assim: trata-se de uma dimensão da arquidiocese, constituída estavelmente e confiada a um diácono. Em consequência, as diaconias integram a estrutura da organização eclesial católica como estrutura visível da dimensão misericordiosa da Igreja, como missão com a missão de coordenar os organismos e serviços de promoção humana numa forma inovadora de ordenar o serviço da caridade. A diaconia é conferido um status semelhante ao da paróquia, uma vez que possui sede própria, padroeiro e personalidade jurídica. Então, é um enriquecimento admirável da missão do diácono na igreja, onde ele passa a representar e agir na pessoa do episcopo, com a sua autoridade, com a autoridade de Cristo, desempenhando funções de promoção humana, de caridade, de assistência social. E é possível que alguns se perguntem: mas por que vamos fazer isso com o diácono? Olha, eu quero lembrar a você que o diácono, enquanto ministro ordenado, o diácono participa do tríplice munus do episcopo, de ensinar, santificar e pastorear. Então é perfeitamente lícito confiar uma diaconia a um diácono. E é nessa diaconia que ele vai desempenhar a sua diaconia caritatis como um aprimoramento da sua missão. Não se trata de desconsiderar o lugar do diácono na paróquia. Trata-se de ampliar o seu campo de missão e de presença da igreja no mundo a partir da diaconia da caridade. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que isso não é uma novidade. O próprio Bento XVI já havia dito isso, como o documento da CNBB traz. A realidade da igreja primitiva, naquela realidade, os diáconos foram fundadores de comunidades. Os diáconos estabeleceram campos missionários, não apenas a partir da caridade, mas a partir do anúncio da palavra. Então, é perfeitamente lícito entregar um campo de missão como é a diaconia a um diácono, a um grupo de diáconos, a uma coordenação estabelecida sobre o diacônio e que ali desenvolve a missão da igreja.
Agora, o documento da CNBB também vai falar de outras duas diaconias, que ele denomina de setoriais e ambientais. A diaconia setorial, conforme o documento no número 107, diz o seguinte: em algumas dioceses foram criadas diaconias setoriais, não no sentido territorial de setor, mas no sentido sociológico de cuidado de determinadas ações evangelizadoras especializadas no mundo da comunicação, da cultura, da saúde, da justiça, da política. São diaconias confiadas a um diácono qualificado profissionalmente em um setor e preparado adequadamente para a evangelização. Olha, meu irmão, olha que enriquecimento fabuloso. Imagine você diácono, enfermeiro, diácono médico, a quem é confiado um campo de missão como esse no seu espaço de trabalho. E aí você assume uma capelania dentro do seu hospital. Você, diácono militar, assume uma capelania dentro do seu espaço de trabalho. Então a igreja dialoga nos espaços não religiosos, trazendo a proposta do evangelho àquele lugar onde dificilmente um presbítero estaria ali, o diácono está lá, apresentando a boa nova de Jesus Cristo. A diaconia setorial é muito parecida com a diaconia ambiental. No número 108 e 109, o documento da CNBB diz sobre as diaconias ambientais. Aqui se levam em conta os novos espaços ou ambientes da sociedade moderna, onde dificilmente chega a presença de um ministro ordenado. Que ambientes são esses? Edifícios, condomínios, fábricas, bancos, colégios, universidades. A diaconia ambiental pode ser confiada a um diácono que já frequenta esses ambientes com a finalidade de formar pequenas comunidades. Então, diácono, você diácono professor na universidade, na escola, é convidado a exercer uma ação missionária ali, fomentando grupos de oração, grupos de ação missionária, de caridade, espaços querigmáticos, onde se anuncia Cristo a primeira vez e se formam pequenas comunidades de missão. Número 109. Pela criatividade e pela caridade pastoral, hão de sugerir outros tipos de diaconias que ajudem a resgatar a identidade da comunidade cristã como aqueles que se amam. Percebe, querido? As diaconias setoriais e ambientais, elas não estão sujeitas a espaços geográficos como são as diaconias territoriais. As diaconias territoriais, elas demandam um certo investimento, um investimento econômico, um investimento humano muito maior do que as diaconias setoriais e ambientais, porque você precisa redimensionar a arquidiocese, dividindo-a entre paróquias e diaconias. A diaconia ambiental e a diaconia setorial, elas são entregues a diáconos que já frequentam aqueles setores da sociedade, que já frequentam aqueles espaços na sociedade. E lá o diácono pode formar pequenos grupos missionários, grupos de oração, grupos de assistência social. A diaconia ambiental, ela tem a finalidade de formar pequenas comunidades e que se espalham nos diversos espaços profissionais ou espaços onde o diácono mora, como os condomínios fechados.
Por que que naquele seu condomínio você não pode desenvolver um terço semanal, um espaço de pregação da palavra, um pequeno grupo de oração? E aí a gente pode dizer que, enquanto a diaconia territorial dá visibilidade, não exclusivamente, mas prioritariamente, à dimensão da assistência social, da caridade, da ação junto aos excluídos, as diaconias ambientais e setoriais, elas vão dar visibilidade ao anúncio da palavra, ao munus docende do diácono. Porque em torno do diácono se formarão pequenas comunidades que oram juntas, que meditam a palavra de Deus. E a partir dali, uma série de novas iniciativas são desenvolvidas. E é a partir dessas pequenas comunidades que o diácono aponta para a mesa de Cristo, para o espaço paroquial. Não se trata de uma iniciativa estanque, descolada da missão da igreja, na paróquia, inclusive, onde o diácono está aprovisionado. Nesses espaços diaconais, o diácono aponta para a mesa eucarística, para a mesa de Cristo, para o espaço paroquial. Então, é uma extensão da missão do diácono, que atravessa a paróquia, se estende ao mundo e depois retorna à paróquia. Sabe, meu irmão, que as diaconias, elas atualizam a mensagem evangélica. Lembra de Jesus, quando ele, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, ele vai dizer: saí sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade, introduzi aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar na minha casa, para que se encha a minha casa. Meu irmão, todos nós hoje somos, você, meu irmão diácono, é esse servo que sai e pelo caminho convida as pessoas à casa do Senhor. Quantos cegos, quantos aleijados, quantos coxos pelo meio do caminho não precisam da sua presença amiga, do seu convite, que em nome do dono da casa, quer trazer todos para a mesa e ceiar e banquetear com o Senhor. Essa é a sua missão, essa é a sua função. Ide pelo mundo e chamai as pessoas para estar à mesa com Cristo. E é nos espaços que você transita, que você trabalha, que você mora, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, onde você estiver, é Jesus que está lá contigo. É a igreja que se faz presente com o seu diácono. É o Evangelho que é anunciado pela sua presença. Gosto sempre, sei que já falei isso aqui outras vezes, mas quando a gente fala de diaconias, é preciso dizer de novo. São Francisco, quando enviava seus frades, ele dizia: ide pelo mundo e evangelizai. Se for preciso, usem palavras. É a sua presença, a ação evangelizadora nos novos Areópagos, nas novas fronteiras de missão. E eu gostaria de ler com você a conclusão desse capítulo 6 da segunda parte do livro Ministério Diaconal, História e Teologia, onde algumas razões importantes para a instituição das diaconias nas dioceses e nas arquidioceses são trabalhadas. Se na sua diocese, sua arquidiocese, não existem diaconias, converse com seu bispo, converse com seu vigário episcopal, converse com seu pároco, tenha a iniciativa de promover essa missão que é sua e não é de mais ninguém, é do diácono. As diaconias são uma iniciativa que já estão propostas pela CNBB. O que você precisa, meu irmão, é começar a dialogar com o seu pároco, com o seu vigário,
vigário episcopal, com o seu bispo, converse com eles para a implementação de diaconias, diaconias ambientais, setoriais, para que você esteja provisionado a falar de Cristo em nome do seu bispo, nos lugares por onde você circula. Estabeleça grupos de oração do terço, grupos de meditação da palavra de Deus. E se for possível um dia, quem sabe, não é o estabelecimento de diaconias territoriais. Veja, algumas razões para a implantação das diaconias. Primeiro, elas redimensionam a relação direta de proximidade entre o episcopo e o diácono, como nós vemos nos primeiros tempos da igreja. Segundo, conferem um lugar de autonomia para a missão do diácono, reativando a experiência administrativa e pastoral que existia na igreja primitiva. Terceiro, permitem uma nova percepção da hierarquia, entendida de modo triangular. A ordenação, você sabe, ela possui graus distintos, não degraus, graus. A ordenação, você sabe, é dada em graus distintos, não são degraus, são graus, onde os presbíteros e os diáconos estão a serviços do bispo na comunidade. O diácono é servidor, como o presbítero também é servidor. O ministério ordenado é um ministério de serviço. Os presbíteros servem ao episcopo do seu modo característico, participando do sacerdócio do episcopo. Os diáconos, por sua vez, servem ao episcopo participando da diaconia do episcopo, da diaconia de Cristo. Quarta característica, as diaconias vão ativar a missão do diácono para fora dos espaços paroquiais, de forma a corresponder melhor à espiritualidade do diácono, ao seu campo de serviço, de mediação, a exemplo do Cristo servo. Jesus, meu irmão, Jesus passou 1/3 da sua vida pública dentro da casa das pessoas. Jesus estava nas ruas, nos campos, nas casas dos outros, anunciando a boa nova do reino. Você também é chamado como Cristo servidor, a sair em missão. O diaconado é um ministério missionário que deve estar nas ruas, nos condomínios, nos espaços profissionais e lá anunciar a boa nova de Jesus. Quinta característica, concedem maior visibilidade à vocação do diácono como chamado específico e singular, dissolvendo aquela sensação equivocada de suplência. Suplência do presbítero, suplência do sacerdote, que, lamentavelmente, ainda persiste. O diácono não existe porque existem poucos padres. Essa percepção do diácono como suplente do presbítero, ela é verdade, está cada vez menos em voga. A gente escuta cada vez menos isso. E é preciso que cada vez menos se escute isso, até que se reconheça o lugar e a missão do diácono na igreja. O diácono não é um ministério de transitoriedade para o presbiterado. O diácono é uma vocação específica, com contornos próprios e que tem lugar nessa igreja servidora e ministerial. Muito bem, razão número 6, configura um outro espaço de exercício da tríplice diaconia. E, por fim, estabelece um maior diálogo da igreja nos espaços não eclesiásticos, aumentando a presença da igreja no mundo como sinal
de amor e salvação. Muito bem, eu quero agradecer a você, meu irmão, que fez esse curso com a gente, que participou desde a primeira aula, esteve aí 11 aulas em 2 módulos, estudando, compartilhando essas aulas com os seus amigos e colegas diáconos. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu espero que tenha sido útil para você, para a sua vida pastoral, para a sua reflexão acerca do seu ministério e daquilo que você vem desempenhando na sua comunidade. Muito obrigado mesmo. O curso se encerra com essa aula, mas não o nosso trabalho de reflexão acerca do ministério diaconal, da sua história e da sua teologia, do seu lugar na igreja e da sua vida pastoral. Então, fica sempre com a gente. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado de novo pela sua presença. Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade.